A gente começa a discutir o consultório na rua, do lugar da atenção básica, no final de 2013. E eu, assim, fui convidada para estar na questão da coordenação das equipes. Então, na ocasião, Recife, como tinha optado pela permanência do equipamento do consultório de rua e assume a questão da implantação de mais 2 equipes de consultório na rua, que era o que a população, o número de população que a gente tinha de pessoas pelo censo oficial permitia, que é até 2.000 pessoas, e o que a gente tem de registro oficial em Recife é 1.390 pessoas, o que a gente já sabe que é um número que está subnotificado, que foi da última pesquisa realizada. Então a gente está nesse processo de atualização desse dado. E aí hoje são 2 equipes Aí hoje na são rua 2 equipes de consultório na rua e 6 equipes de consultório de rua. Então aí ele vai entrar um pouco para falar sobre isso. Então, do lugar do consultório na rua e nesse lugar da gestão, nós implantamos as 2 equipes em modalidades tipo 1. Então, sendo a modalidade tipo 1, que é uma modalidade bem psicossocial, inclusive, a gente precisou ir para essa rede, constituir essa rede, provocar essa rede, por não ter os profissionais, o enfermeiro, nem ter a questão do médico, e aí a gente precisou fazer um desenho para fora. E entendendo como a gente começou a compreender o principal papel do consultório na rua, para além de uma assistência à população em situação de rua, esse papel articulador, no sentido de cavar, no sentido de poder furar, no sentido de poder entrar nessa rede e poder permitir esse acesso do que a gente acredita que a população de rua precisa ter. Um acesso independente, obviamente, que a gente começa sendo apoio dessas pessoas, mas que eles pudessem começar a transitar para dentro da rede sem necessariamente essa companhia desse consultório. Obviamente, a gente sabe que na realidade precisa estar junto. E aí a gente foi traçando essa conversa, dialogando com essa rede. E a equipe foi para a rua. Então, é uma equipe formada por 2 níveis superiores, porque é a modalidade 1, 2 níveis superiores e 2 agentes sociais, níveis médios. O nível superior é um psicólogo e um assistente social. Então, cada equipe hoje ela é composta por 4 pessoas, mais o motorista, que compõe essa equipe, que entra no processo, né, da intervenção na rua. E que recorte a gente deu? A gente... Já pela existência dentro do município da questão do consultório de rua, tratando a cena de uso da droga, e aí quando vai para o território trabalhar toda essa população que está fazendo o uso da droga, independente de morar em rua ou não, nós em Recife, quando vai o consultório na rua, vai de verdade mapear as pessoas literalmente que estão morando na rua, ofertando esse cuidado integral. Não que o DI não vá com essa visão integral também. Mas aí nós vamos procurar na rua as pessoas literalmente que estavam em calçadas, marquises, debaixo de viaduto, realmente o que se categorizava, que estava se chamando como pessoas em situação de rua. Obviamente, e olhando, a gente saía procurando Maria José Luiz, e não procurando, é usuário de droga, é um transtorno mental, está com a ferida na perna. Então, ao estabelecer o trabalho nesse processo de vincular, de estabelecer vínculos, saber das necessidades dessas pessoas, a gente ia mapeando o que é que elas demandavam. E daí começar o trabalho de acesso, tanto para questões de saúde, como para as outras questões de assistência social, o que era demanda da população. Então, isso também provocou a gente ir atrás e casar com a assistência social. Então, de verdade, essa coisa da parceria com a assistência social é muito importante, com os CRAs, com as equipes do SEAS em território, que é um outro parceirão nosso, além do nosso consultório de rua, nessa questão de estar junto, vendo esse sujeito que a gente encontra no território. E aí, assim, como a gente só está em 2 pontos da cidade, a gente não ocupa a cidade toda, eu não diria hoje que a gente tem total cobertura para essa população em situação de rua. A gente tem 2 áreas da cidade mais concentradas, que é o centro da cidade, tem uma equipe, e a gente tem uma outra equipe, que é na Orla, no litoral, Boa Viagem, pegando o aeroporto, uma situação que também foram informações, assim, acho que a gente contou muito com a experiência do DI, no sentido de nos apresentar que regiões estavam necessitando que a gente entrasse logo com a implantação dessas 2 equipes. No decorrer do processo dos 3 anos de trabalho que já estamos em 2017, esse processo começou em 2013 e 2014, a gente já começa a compreender
que a lógica da população de rua da gente está espalhada pelo município todo. Então, são pontos espalhados na cidade. Então, a gente está começando a trabalhar a gestão numa ideia de compromisso municipal com essa população e não distrital, no sentido que a gente concentre o cuidado numa rede distrital. Já que a característica da Pop Rua é ficar nômade, caminhar por essa cidade, a gente precisa contar com os dispositivos todos que essa cidade possa nos oferecer. E esses gestores dessa rede distritais, elas possam se responsabilizar por esse cuidado também. Não necessariamente porque eu estou no Distrito 1, tenho uma equipe no Distrito 1, eu só vou usar a rede do Distrito 1. Eu estou, né, no momento agora, na gerência de saúde mental, álcool e outras drogas, na supervisão e articulação do consultório de rua, né, que é uma política que já existe em Recife, mesmo antes da implantação do consultório de rua. É uma política de redução de danos de 2004 para cá. Então, a ação de território, essa ação que o consultório de rua começou a desenvolver a partir de 2010, com a chegada do programa pelo Ministério da Saúde, a gente já desenvolvia. Então, com a chegada, a gente pôde fortalecer, né, a contratação, a ampliação, o desenvolver do trabalho, que já era um trabalho pontual, com os usuários, e aí independente dele ser morador de rua, dele ser do tráfico, dele ser da periferia, dele ser do alto da cidade do Recife, ele era atendido por essas equipes. Claro que com foco na droga, né? A gente sempre buscava o foco na droga. Na verdade, é uma ponte que liga este usuário aos CAPS AD, porque essas equipes de consultório de rua estão todas no CAPS AD. Então a gente tinha uma dificuldade muito grande dos próprios serviços, do profissional do serviço chegar até o território. Então a gente precisava desse sujeito que era o agente redutor de danos, a gente precisava desse personagem, né, vamos se dizer, para que ele pudesse atuar. Por isso que a nossa busca foi muito por pessoas que morassem nesse território, que tivessem vivência nesse território, para que ele pudesse articular e levar este serviço até o território. Na verdade era uma ponte, né? Recife é uma cidade cheia de pontes, a gente já tem uma ponte que liga. Então esta é uma ponte que liga o usuário até o serviço do CAPS. Como você me pergunta que essa divisão diária, se o consultório de rua atua no consultório na rua, sim, atua. Eu vou dar um exemplo. Então a gente tem o centro da cidade, que se chama, que é conhecida por RPA1, mas na saúde é conhecida como distrito, né? Então o Distrito Sanitário 1, que é o centro da cidade, onde existe um número grande de pessoas morando na rua, porque é o centro, né, é próximo do comércio, é próximo de tudo que ele possa encontrar ali. E vem comprovar, né, que aquela história de facilidade de trabalho para eles que estão em busca e de garantir a melhor sustentabilidade para eles ficam muito. E ao redor também existem outras comunidades, feito a comunidade de Santo Amaro, dos Coelhos, a Joana Bezerra, conhecida como Coque, o Brum. Então, como a gente conseguiu dividir isso? Né, a gente conseguiu mapear e ver que esse sujeito que o consultório na rua estava procurando, José, Maria, João, a gente estava procurando essa figura, independente da questão clínica dele. É isso. Né? Independente da questão clínica. A gente queria chegar nesse sujeito para que a gente começasse a partir com ele, acessar a nossa rede de saúde, acessar nossas policlínicas, os CAPSs, o PSF, que cobre a área onde ele está. Então a gente fez essa divisão. O consultório de rua partiu para as comunidades, para esse atendimento nessas comunidades ao redor, e o centro da cidade, esse miolo, ficou para o consultório na rua. E ainda só, assim, essa questão da comunidade é porque eles estavam ali, moravam no espaço, não tinham casas. Isso. Então esse é um diferencial, porque mesmo que ele chegasse ali na comunidade para tratar da questão droga e poder também falar de outras informações e trazer essa rede, essas pessoas podiam estar em ruas, mas elas tinham uma referência comunitária, que era para reforçar isso. Nossos usuários, quando a gente faz um pouco dessa separação, de verdade, eles não estão ligados a comunidade nenhuma. Eles estão ligados aos seus núcleos ali, daqueles conjuntos de pessoas que estão convivendo na situação de rua. Os guetos que eles vão formando. Os nichos que eles vão formando. E aí eles estão desprovidos de tudo do que é direito e de necessidade, e a gente vai fazer essa ponte. Um trabalho em conjunto que está acontecendo. A Praça Maciel Pinheiro, por exemplo. A Praça Maciel Pinheiro, ela é habitada por pessoas em situação de rua,
que moram ali na praça, mas é uma cena de uso e de consumo de droga, de cola principalmente. Então, a gente está fazendo várias intervenções nessa praça em conjunto. Então, entra consultório na rua, entra consultório na rua, sem falar nas equipes do SEAS, que é da assistência social, sem falar em centro pop. Então, a gente está num trabalho interventivo de vários parceiros, que a gente chama parceiros da rua, que estão no mesmo território e se debruçando pelo mesmo núcleo de pessoas. E aí envolvendo, e aí trazendo as necessidades. Se é necessidade de ir para um CAPS-EAD, está aqui a figura, que é a grande ponte que ele falou, do redutor de danos, que está ali em território, favorecendo essa passagem desse usuário para dentro do serviço do CAPS-EAD. E se esse mesmo usuário, para além da droga, está precisando de outros elementos, também está aqui essa ponte que vai recorrer para ir atrás da atenção básica, se for uma questão clínica, se está precisando fazer uma urgência, procurar uma UPA, procurar uma emergência, busca de SAMU e botar SAMU na história. Então, referencial para PSF no retorno. E no caso nosso, das pessoas que estão morando na rua, a gente faz o trabalho de busca do PSF mais próximo. Que aí a gente tem, sim, pela portaria instituído quanto consultório na rua, uma unidade de referência. Só que Recife é grande. Recife não dá para dizer que todos os moradores eles vão desembarcar numa mesma unidade. Porque, para um exemplo, a gente pode ter um usuário embaixo do viaduto do João de Barros, que é uma parte central. No viaduto João de Barros, aqui no entorno, você não dá nem 100 metros, você começa a visualizar, porque tem a comunidade de Santo Amaro de um lado, comunidade da Ilha de Joaneiro do outro, e tem essa ponte, que seria casa de um morador de rua, a menos de 100 metros dessas duas localidades, e que tem unidades de saúde da família, com área descrita, que é isso. E a nossa unidade de referência quanto consultório na rua fica no Coelhos, que é bem distante. A gente faz esse trabalho não para Coelhos logo diretamente. A gente visualiza esse PSF, ou de Santo Amaro, ou da Ilha de Joaneiro, a depender se este usuário, se tem algum conflito com uma dessas comunidades, também tem que ter essa preocupação, porque tem um viaduto no meio, mas eu posso não atravessar. Quer trabalhar essa vivência dele no território e fazer a inserção desse usuário para dentro daquele PSF quanto direito, já necessidade pela parte da atenção básica. Então, assim, é esse grande diálogo de compreender a situação e o contexto para poder... E um diálogo também de escuta, porque muito usuário, ele quer ser tratado ali no próprio território. Nessa relação de respeito dele nesse território que ele está vivendo. Então, muitas vezes o cuidado se dá ali mesmo. Né? Nesse momento de escuta, de aproximação, né? De articulação, até mesmo de referência. Né? Porque se cria uma referência do usuário com o redutor de dano, com o agente social, que o agente social ele também é o redutor de danos, porque a redução de danos ela é para o todo, ela é uma estratégia. Ela não é só para o redutor de danos do consultório de rua, não, ela é uma estratégia para toda a equipe que atua no território e também para quem atua dentro dos serviços. É super importante a gente colocar e fazer essa diferença, que não é só o redutor de danos do consultório de rua que entende redução de danos, não é isso? E a estratégia, isso que a gente está desmistificando. A estratégia tem que ser para todos, né? Até porque a gente também trabalha com redução de risco, não é só de danos. A redução de risco ela também entra, como a gente traz esse olhar e essa vivência dentro do território. Porque tem que ser respeitado esse território, seja ele o território da comunidade, ou seja ele esse território de rua, onde está se formando esses guetos. Porque Recife ele tem uma grande particularidade dentro desses dois serviços, tanto o DI como no NAR, que é a questão de Recife não ter Cracolândia. Né? A gente tem cena de uso. Então esse usuário que circula na Marcial Pinheiro, ele circula na Praça 17, ele circula na Ponte do Limoeiro, ele circula no Mercado de Afogados, que é distante do centro da cidade, e circula na 7 de setembro, que é no centro da cidade. Né? Então, o trabalho no miudinho, juntinho, entrosado das equipes é fundamental para ofertar a esse usuário o serviço. Porque muitas vezes ele vai ser atendido pelo consultório na rua, mas como o consultório de rua chegar, ele vai ter moradia e vai encontrar ele na comunidade. E ao mesmo tempo ele já tem passado pelo Centro Pop, já tem passado pelo aluguel social, ou até mesmo ter vivência dentro de uma casa de acolhida nossa. Então, essa relação, né, intersetorial, essa relação conjunta,
desses serviços é fundamental para o bom atendimento desse usuário. E faz a diferença, porque nesses 3 anos que a gente começou a fazer esse trabalho, que juntou-se essas equipes, equipes de rua e território que a gente chama, a gente identificou que era o mesmo usuário. Então esse diálogo precisou ser mais refinado, a gente precisou fazer essa aproximação para fazer a mesma linguagem, porque a gente estava lidando com a mesma pessoa. Então é porque tinha hora que era dos casaquinhos amarelos, dos casaquinhos verdes, dos casaquinhos azuis. E aí a gente foi entender que estava falando dessa mesma pessoa. Então era Maria, na verdade, que estava sendo abordada por essa, então a gente precisou, e isso deu possibilidade. Eu acho assim, tem vantagens e desvantagens, nós termos modalidade 1. A desvantagem é porque a gente poderia ter uma especificidade, uma amplitude maior de olhar, não é especificidade, mas uma amplitude melhor de olhar na hora da abordagem em loco, para esses aspectos clínicos que favoreceriam talvez uma intervenção mais rápida. Né? Porque a gente fica mais com um olhar psicossocial, a princípio. Não que a gente não possa, tá precisando de uma urgência, leve para uma urgência, mas com certeza se tivesse um olhar clínico presente ali, isso favoreceria. Em contrapartida, isso nos obrigou a fazer esses outros diálogos intersetoriais e procurar esses outros parceiros em território e fortalecer esse trabalho. Então, de uma certa forma, a gente meio que foi encarar logo de frente o desafio da intersetorialidade. E eu acho que também é importante, como Brena traz essa questão dos parceiros, também trazer os serviços que possam estar atendendo a demanda desse usuário. Porque a rua, ela tem a criança e tem o adolescente, que a gente vai referenciar a gerência da criança e do adolescente, sabe? Ela tem o LGBT, onde a gente também vai referenciar o serviço LGBT. Então, as políticas que estão voltadas para a questão da pessoa idosa, da criança e do adolescente, do LGBT, da pessoa com deficiência, né? A população de rua tem todas essas, né, situações que a gente precisa também estar acessando. Então, a aproximação desses serviços, seja ele o consultório de rua que está ligado à saúde mental ou na rua que está ligado à atenção básica, é fundamental para o atendimento e o andamento. Assim, da parte, o que a gente vem? Onde a gente tocou, e a gente toca a partir da demanda, seja num PSF, que hoje a gente chegou a 3 anos depois com um PSF, onde a equipe a gente consegue desenhar o acesso de chegada, inclusive com o dia hoje, quinta-feira, não que nos outros dias não possa chegar, mas a equipe está à disposição para as demandas que chegam da rua. Chegam da rua via as equipes de consultório trazendo, ou chegam os usuários que já sabem que a marcação foi feita para quinta-feira e eles chegam na unidade para o tal atendimento com a médica, ao mesmo tempo que tem essa médica também indo à rua fazer os atendimentos também junto com as equipes. Hoje a gente tem um serviço de um atendimento de tuberculose conseguindo ser feito até mensalmente. Pelo processo do tratamento da tuberculose existem consultas mensais e tem os serviços de referência que recebem essas pessoas para o tratamento mensal. Então a gente já ouviu do profissional, que é o responsável pelo serviço, dizer: depois que vocês começaram a entrar no circuito, a gente consegue ver uma efetividade da nossa ação junto ao cuidado dessas pessoas, porque a gente não enxergava e não via que conseguiria tratá-las, porque achavam que elas se perderiam ao longo dos 6 meses de tratamento. E de a gente hoje pegar o telefone também, ele se referindo, o profissional dizer, a gente poder pegar o telefone e dizer: fulaninho, apareceu uma pessoa aqui, já está com vocês, e a gente ter essa preocupação. Isso é um exemplo específico de um centro de referência que pega a tuberculose, nesse sentido. Uma coisa que também é uma característica de um agravo presente para a Pop Rua. E de ter unidade de saúde que, de repente, não enxergava as pessoas que estavam no seu território e se dá conta que essas pessoas existem. E, pelo menos, eu não sei o que fazer com elas. É a primeira fala, mas, pelo menos, busca... minha gente, vem me dar uma luz aqui. E aí a gente diz, porque a gente toda fala de sensibilização com as unidades que a gente faz, porque a gente fez um trabalho de visita às unidades de saúde para dizer: olha, existe, tem até referendando marcos legais, até referendando instrumentos legais que o próprio SUS, ele traz no cadastro, traz um registro que já obrigatoriamente as pessoas precisam estar atentas à existência dessas pessoas nos seus territórios. Elas podem não estar fazendo, mas, pela documentação, já tem, não tem mais a desculpa de dizer: não posso registrar porque não tem lugar. Porque na própria ficha de cadastro existe uma lacuna,
um parágrafo enorme, bem dizer, de informações que referencia Pop Rua. Então, isso já é um avanço. Então, assim, dizer que não precisa ainda do dispositivo para que a pessoa chegue, a gente não chegou nesse ponto ainda. Mas uma pequena sensibilização que eu poderia dizer que é uma porta inicial para essa receptividade, para esse reconhecimento dessas pessoas. E poder parar e dizer, eita, tem mesmo, elas existem, sabe? Vamos fazer o que com elas? O que é que eu posso contribuir? Então, a gente começa a perceber esses, que não é ruídos, mas esses pequenos ensaios de movimento de que eu posso fazer algo para contribuir. E aí o que é que vem sendo feito também de forma legal? Existe o comitê que está funcionando. O comitê que a política nacional institui, tem um comitê, aquele que é preconizado pela portaria para ao se fazer adesão. O comitê municipal da saúde não, ele é comitê municipal, que a gente tem assento. E o que é legal nisso, porque são várias secretarias. Então, é um espaço para que se possa falar dessas pessoas e pensar sobre essas pessoas. O passo seguinte é a efetivação de ações, mas ter um espaço para você poder colocar as necessidades, os problemas, poder pensar sobre essa população já é um passo importante para o seguinte ser efetivado. Por outro lado, para dentro da saúde, a gente já está começando o desenho, que foi o que a Jani começou a falar, a gente, assim, tem a Secretaria de Saúde, tem os distritos que reproduzem a prática da política municipal nos territórios, e aí tem as diversas políticas da criança, do adolescente, a LGBT, a população negra, e aí o idoso, a pessoa com deficiência, mulher, criança, e a gente já começou um discurso para dentro, no sentido, olha, vocês no dia a dia toca onde população em situação de rua, sabe? E eles já estão no despertar, então, inclusive com processos de oficinas para se pensar ações conjuntas, a considerar que aquela minha população que eu tenho em PSF, não é só uma comunidade que eu vou ter que atingir para fazer minha ação, naquela comunidade tem Pop Rua ali, então, que comunidade me apresenta esse Pop Rua para eu poder fazer uma determinada intervenção conjunta e poder estar saltando aos olhos essas pessoas. Então eu acredito que a gente conseguiu provocar esse despertar. A gente já está nesse passo, né? Não sei se... E aí hoje, né, Recife funciona nessa estrutura, então a gente tem 6 equipes de consultório de rua, que são 6 distritos sanitários que a gente tem em Recife, que está nos CAPS AD, ligada à gerência de saúde mental, álcool e outras drogas que a gente tem, né, focado na redução de danos, né, como estratégia de ação. E aí uma equipe de teatro, que a gente também trabalha muito com a questão da arte e educação, então a gente tem uma equipe de teatro com 4 arte educadores, que são 4 personagens criados pela gente, Belinha, Bequinha, Matheus e Mané Gostoso. São personagens bem da cultura pernambucana, que atuam, e aí o massa da equipe de teatro é que o foco não é só a droga, mas o foco é todo. Então todas as políticas, né, da saúde ou da assistência acessa essa equipe para desenvolver os trabalhos nos territórios. Então é a equipe que sempre está atuando no território e com todas as temáticas da criança, adolescente, do idoso, da TB, da Hansa. Então isso é muito legal porque a equipe terminou, né, ampliando esse leque, né, de atuações. E o consultório na rua, que está na atenção básica, na gerência da atenção básica, que a gente conhecida como GAB, que tem 2 equipes que atuam na RPA 1, Distrito Sanitário 1, e na RPA 6, que é o Distrito Sanitário 6, e que também tem um novo distrito, que é o Distrito Sanitário 8, onde a gente também está atuando com a equipe de agentes, né, social, psicólogos e assistente social, e também os residentes e estagiários, né, que também chegam para somar com a gente no território, nas ações de atuação. As equipes... Desculpa. Não, eu também não, porque eu me lembrei dele, mas fazendo as equipes, elas atuam no horário diurno e noturno, todas as duas, sejam do dia e no NA, a partir da lógica do território, né, a gente primeiro mapeia esse território, vivencia esse território para atuar nesse território. Não é chegar com a nossa barraquinha, armar e dizer esse território aqui a gente está ocupando, não. Existe uma relação
com o território, seja ele esse território de vivência de rua, do centro da cidade, seja esse território da comunidade. Então, é conhecer a escola, é conhecer São José, é conhecer Ana Maria, é conhecer São Amaro da Minó, é conhecer a Associação de Moradores, é conhecer os equipamentos de gestão que tem lá, tanto da assistência como da saúde. Então, esse trabalho, assistência e saúde, esse casamento é fundamental para o andar dos dois serviços, do DI e do NA. É fundamental essa linha, né? Tá bem alinhado, está junto, atuando. Então, a relação é uma relação muito próxima, uma relação muito gostosa, uma relação mesmo de cuidado e de atenção. E a gente vai funcionando e aí fazendo nossos atendimentos e trazendo essa população para o cuidado e a garantia de cidadania. Só retomando a história dos hospitais que tu falou também, né? Tem outros exemplos também, no sentido dos casos de transtorno mental também, de poder ir para dentro. A gente não tem mais um hospital psiquiátrico, a gente só tem um hospital psiquiátrico que, na verdade, funciona muito mais como um centro de emergência, um serviço especial de pronto atendimento para emergência psiquiátrica. Na verdade, a gente, que é lá no próprio núcleo da Tamarineira, mas assim, a gente conseguiu uma aproximação no espaço para estar dialogando com os profissionais e no momento que se chega esse usuário da rua, do momento da crise, a gente o tempo todo está fazendo esse acompanhamento junto para dentro da emergência do hospital. Então, o caso que chegou, a gente eles já estão dialogando para território. E nesse momento a gente é convidado para poder montar a linha de cuidado, ou já é sinalizado, olha, a gente trouxeram para cá, a gente conteve a crise, mas agora a gente vai devolver para onde, qual é a localidade, vocês estão nesse tal setor, então já está acontecendo essa devolvida para território monitorada e trocada. Nesse sentido de, tipo assim, é um acessozinho que antes eu não queria nem saber e vamos tratar de internar e procurar ver uma outra possibilidade que não de dialogar sobre o caso daquela pessoa. Então, as pessoas que chegam sem nome, existe a preocupação para dentro, vamos pelo menos consultar as equipes para saber se tem um conhecimento, já sabe onde é que está, para poder se dar um nome, que chega às vezes sem saber essa identificação. Né? E acho que Recife foi legal nesse ponto, comprou essa briga. Eu acho que foi a manutenção dos dois serviços. Quer dizer, foi a abertura da chegada, entendeu a especificidade, né, da questão do pop rua e que precisava de equipes que pudessem abarcar essa especificidade, mas que não se tornam únicas no cuidado, deixando bem claro isso, né, porque não é ser o especialista, onde todo mundo vai desembocar a responsabilidade, porque agora que eu tenho um consultório na rua, ninguém mais vai responder da rede pelo cuidado daquelas pessoas, senão se já não tem acesso, não vai ter acesso mesmo. Mas assim, essa compreensão que existia uma especificidade para ser olhada e poder traçar intervenções e aí comprar, liberar a abertura de chegada dessas duas equipes e a manutenção de uma proposta que a gente acredita que está dando certo, que é a questão do consultório de rua. Então, assim, até porque a estratégia de redução de danos, aliás, a redução de danos é uma estratégia. Então, nós, como profissionais de consultório na rua, independente de ser agente social, de ser redutor de danos, psicólogo ou enfermeiro, tem que ter no seu perfil o uso da redução de danos no seu trabalho. Então, não é algo que é de apropriação de determinada pessoa ou profissão. E aí eu achei massa que o município ele compra essa briga e sustenta esses dois equipamentos. Isso é um ponto. Porém, eu ainda acho a precarização do vínculo desses profissionais, porque são vias contrato. No caso do na rua, metade é concursado, então é estatutário, e a outra metade, que são os agentes sociais, são contrato. Então, essa precarização ela dá um certo desequilíbrio, né? E acho que isso é um desafio. Essa estabilidade é necessária, eu acho que é necessário o mínimo de condição de trabalho para que para que a função possa acontecer. Então, acho que é um desafio. A história da precarização do vínculo precisa melhorar isso. E a própria ampliação das equipes. O desafio é fazer com que esse que está de dentro, ele possa permanecer. E quem está dentro da estruturinha fechada, entender que ele precisa ir para a rua. Entender a rua. Sabe? Ele precisa entender a rua. Ele precisa entender esse sujeito que vem de rua, ele tem o mesmo direito daquele que vem da casinha bonitinha, organizadazinha. A gente passou uma temporada sem carro.
A gente começou com 2 carros, teve uma temporada Aqui sem tem lugar carro que tem e voltou carro, com mas não carro. tem motor. Aqui, por exemplo, A gente no caso do tem. Brasil tem carro, mas Esse tem carro é outro, gasolina, esse tem carro é outro motorista. desafio. É, o O carro é outro desafio. desafio. Para mim, principalmente. Principalmente pro Di. O Di É, é um grande pro Di é um desafio, desafio. mas a gente consegue se organizar É. com o que a gente tem. O serviço não deixa de acontecer. E não deixa de ir pra rua. Não porque deixa. Isso Ele vai, não tem. ele vai pra A rua. gente acontece uma arrumação interna que consegue, não deixou de, inclusive nos 6 meses que a gente passou sem transporte e passou sem as 2 vans, a gente manteve ainda as saídas para a rua no que era possível fazer. Não deixou, não parou, mas isso é um desafio. Mas voltando para essa história aqui, né, da compreensão de quem está na rede, entenda que precisa vir para a rua e entender essa pessoa que está na rua com essa especificidade. Também os tempos são diferentes. Então, quando eu falo furar a rede, no bom sentido, é até o próprio sistema de regulação, que regula exames, regula marcações de consultas especializadas, elas possam ter a delicadeza e a sensibilidade de entender quem é essa clientela, porque o tempo na rua é um tempo diferente. Eu não posso jamais, na verdade, eu acho que ninguém deveria esperar mais de 2, 3 meses para uma marcação de um ecocardiograma, vou pegar esse exemplo, né, cardíaco. Mas jamais, esse tempo de 3 meses, que é dado às vezes para um PSF, que está sendo acompanhado, que está dentro de um território, tem uma equipe médica cuidando, e por si só, aquele usuário já tem uma casa, tem uma condição que daria para aguentar esses 3 meses de necessidade. A rua já não pode ser isso. Então é até a sensibilidade desse furo que eu digo, que se por exemplo surge um caso cardíaco, de um cardíaco na rua, não pode esperar para 3 meses. Então vamos viabilizar a possibilidade, como a gente vem conseguindo cavar pouco a pouco, essas modificações de regras. Né? Existem protocolos que precisam ser cumpridos, existem fluxos para serem cumpridos, mas se tem uma sensibilidade que esses fluxos não fiquem engessados. Então a gente trabalha no dia a dia nessa perspectiva também. O furo, né? Vai dar prioridade para a rua, não é isso que eu estou dizendo. Porém, eu preciso estar atento para essa especificidade, porque foi para isso que se surgiu, para criar um dispositivo que pensasse, olhar com melhor essa especificidade para poder apontar. E apontar as modificações do próprio SUS mesmo, então isso é um desafio, porque a coisa do tempo é diferente e você precisa estar atento. Um exame de sangue, um usuário passa a noite acordado, enfim, no outro dia a gente não consegue ter a coleta desse sangue logo às 6, 7 horas da manhã num posto de saúde, que acontece normalmente, porque ele tem um ritmo de acordar. Então a gente já conseguiu uma brecha que chegue no laboratório municipal, e a gente favorece, aí também entra nesse suporte de transportar não mais para a unidade de saúde, mas levar para o laboratório municipal direto, porque a amostra já vai ficar direto no lugar. Então tem pessoas que colhem lá e já colhem um pouco mais tarde, porque a justificativa de colher mais cedo é porque passam para levar para o laboratório. Então a gente pula essa etapa e já está no laboratório para fazer essa coleta. Em alguns casos, não são todos, entende? Mas assim, eu acho que a rede compreender que, por exemplo, é melhor atender essas pessoas à tarde do que pelas manhãs, numa necessidade que eles apontam. Então não é tipo, o usuário chegou, eu vou ser o primeiro. Não é isso. Eles precisam entender que a unidade básica, agora falando dos moradores, eles precisam entender, tem um movimento interno na unidade. Então, o quanto eu tenho que me adequar também àquele acolhimento, àquele momento de marcar. Então, tem um processo educativo aí por trás que acontece. Mas a rua, ela Fala é um lugar de vivência, né? A rua é o lugar onde eu vivo, é o lugar onde eu moro, é o lugar onde eu sou feliz, porque morar na rua também me traz felicidade, né? Desse morador de rua, entender esse lugar onde eu estou, entender, não é porque eu estou na rua que eu não tenho direito à cultura, que eu não tenho direito à educação, e que eu sou feliz também, né? Que a rua me dá sustentabilidade. Se a gente for fazer uma avaliação, as pessoas conseguem sobreviver na rua sim, no seu horário diurno, e que à noite eu quero apenas um lugar para dormir, né? Eu quero um lugar para descansar. Eu não quero à noite um equipamento para psicólogo, assistente social ou Genivaldo ficar enchendo o meu saco falando, não. Eu quero assistir TV, eu quero tocar um violão, eu quero fazer arte, eu quero cantar, eu quero dormir e quero no outro dia trabalhar na rua, me alimentar na rua. Então a rua é um espaço de respeito, de cuidado e muito misterioso, né? A rua, ela tem histórias fantásticas, histórias que dá minisséries, livros, dissertações, dá tanta coisa, porque a rua
é um lugar encantador se trabalhar. Eu sempre digo que não me bote numa sala fechada com birô, com a cadeira, porque lá não é o meu lugar. Né? O meu lugar é na rua, é o cheiro da rua, é o escutar as pessoas, é o cuidar das pessoas. A gente tem muito essa coisa do cuidar. E cuidar é muito bom. E ao mesmo tempo você também se sente cuidado por essa população. Eu posso dizer que eu sou muito cuidado. Né? O pessoal lá me chama muito de pai, né? Essa referência. E existe uma polêmica no Recife, porque então chama Genivaldo de pai. Genivaldo não é o pai dessas pessoas. Isso eu não sou o pai delas mesmo. Eu sou o pai de Gabriela, João Vitor, Gabi e João. Eu não sou o pai de José e de Maria. Mas esse nome pai não vem da questão da paternidade, mas vem da minha escuta, da proteção, de alguém que vai me escutar, de alguém que vai entender a maconha que eu uso, de alguém que não vai criticar o meu gênero ou minha orientação sexual, de uma pessoa que vai sentar na calçada e vai dar o ouvido para me escutar, que vai trazer alguma palavra, nem que seja um puxavão de orelha ou dizer, meu irmão, tu vacilou de novo, mas eu preciso escutar disso, sabe? Essa questão da referência. Eu sempre digo que a referência que o redutor de danos, que o agente social, que o educador social, que o agente comunitário, que o multiplicador tem, é muito forte com esse usuário, sabe? É preciso, essa escuta é preciso, fazer humanização é preciso. Eu acho que é a grande porta, é o grande segredo para a gente poder cuidar da saúde, cuidar dessa população, né, que não é diferente, né, tem suas particularidades, mas que tem também seus sonhos, seus desejos, sua maneira de viver e que quer ser olhada, e quer ser escutada, e que quer ser sentida também. A rua é isso. Então, a rua já tem menos tempo que Zeni, né? Zeni é uma vida, eu acho que Zeni é um professor, é verdade. Mas, nesses meus 3 anos de experiência mais próximo da rua, assim, eu acho que a rua, ela tem prazer, tem vida, tem liberdade, apesar de tem pessoas ali por trás da violência, por trás da vulnerabilidade. Então eu tenho da exploração sexual, eu tenho Dona Maria, que pode me contar um pouco da história dela e que eu posso sentar e aprender com ela, né? Eu tenho vida, eu tenho resiliência, eu tenho potência, na verdade. Então, a gente chegar e sentar e olhar para além daquela sujeira, além daquele mau cheiro inicial, se encontra ou não, é encontrar prazer, é encontrar história, doídas, mas também de muitas conquistas, e que as pessoas não param para dar conta disso. Então, não dá. Você não dá para chegar na rua e não sair diferente dela. Não dá mesmo. E assim, hoje, eu digo assim, eu fico nessa coisa um pouco mais de trás, mas eu não consigo ser a pessoa que fica sentada na sala, entende? Então, assim, muitas vezes eu me vejo misturada na equipe. Então tem um exercício de se retirar desse lugar. Não, tu tem um pouco de estar desse lado, tem que estar um pouco atrás dos bastidores para poder até cavar esse espaço para que essas pessoas possam transitar. Mas a rua me puxa. Então ela seduz de verdade. E aí assim traz muito. Se você parar, você aprende. Então ela é fascinante. Eu acho que não tem outra palavra. Eu aprendi que com a rua, por ser arte educador, tem tanta história que essas histórias a gente leva para o palco. Eu trabalho muito com teatro, trabalho muito com a população de rua, a questão da arte mesmo. E essas histórias, como elas vêm para a ficção, elas também é um meio de prevenção, é um meio de cuidado, sabe? É um meio de chamar a população para dizer assim, eu passo por cima da ponte, mas eu preciso enxergar o que está debaixo da ponte. Sabe? Eu tenho que olhar para o que está debaixo da ponte. E a rua, isso que Brent traz, tem muitas histórias mesmo de abuso, de exploração sexual, né, de violência doméstica. Essa chegada na rua é tão dolorosa, né, é tão violenta, é tão difícil, mas são histórias tão guerreiras, né, histórias tão fascinantes, histórias de pessoas que conseguem sobressair de tudo isso e conseguem viver e conseguem correr atrás de seus objetivos e que não desistem. É frustrante algumas vezes, feito a gente pede, feito ontem, a gente está aqui, mas a gente está com uma pessoa para se enterrar lá em Recife.
né? A gente está lá com Michele, uma trans que a gente acompanhou. Michele passou pela minha vida em vários momentos assim. No Centro da Juventude, onde eu trabalhei, que é um equipamento, né, da assistência, no consultório de rua, foi redutora de danos, atuou como redutora de danos, né, fazia uso de crack no espaço onde os dois equipamentos atendem, acompanhada pela equipe, mas eu não posso dizer que a gente não conseguiu, eu acho que a gente conseguiu, mas a violência foi tão forte na vida de Michele e tantas coisas que Michele não conseguiu suportar. Mas a gente fez tanto na vida de Michele, sabe? E a gente tá aqui e a gente não tá enterrando Michele. Eu lembro muito de uma fala que ela me disse na quinta-feira, abordando ela disse: calma, meu senhor, o senhor não vai me enterrar não. Eu disse: Michele, realmente, na situação que tu tá difícil, tu tá totalmente debilitada. Ela: calma, eu vou ficar bem, o senhor não vai me enterrar. E ontem recebeu a resposta que Michele morreu e eu tô aqui em Brasília, eu não vou enterrar Michele, né? Que me dói muito. Mas ao mesmo tempo eu lanço olhares e assim, poxa, mas a gente fez, sabe? A gente fez em alguns momentos Michele ser feliz, sabe? Fez na vida de Ismael, na vida de um Ricardo, na vida de uma Madonna, né? Na vida de tantas pessoas que passaram pela gente e que se foram, e por muitos que passaram, e hoje a gente consegue ver resultado, porque dizer que a gente não vê resultado, a gente vê o resultado. De uma forma ou de outra, a gente vê o resultado. Sabe? Mesmo que seja só no escuta, mesmo que seja só numa ação ali, mas a gente consegue ver o resultado, como usar dizer assim, hoje eu não estou usando mais crack, mas eu estou na maconha, viu gente? Eu estou na maconha, eu estou bem. Eu abandonei o aluguel social, mas eu estou na rua, vendendo minhas carteirinhas, aluguei um espaço para morar, vocês me ajudaram a estar bem. Eu estou conseguindo acessar o PSF lá perto de casa, que era tão difícil, que como eu chegava lá dizia assim, fedendo, Severino, tu vem pra cá fedendo. Hoje eles conseguem abrir o banheiro e me dar um sabonete e eu tomar um banho e ser atendido, sabe? E também é o caso de você ter visto uma pessoa ter ajudado numa crise e ter visto levar de volta para casa. Isso. De chegar para casa e nos ajudado a chegar até em casa. E ver numa residência terapêutica. E tá na residência terapêutica, mas está na casa dela. Na casa dela. Depois de 7 anos de rua, depois do meio de uma crise de transtorno, ela poder nos apontar o caminho de casa. E a gente, de fato, devolvê-la para casa, para a família onde era tida como morta. Então, para mim, acho que rua é coração. E lá, se rua é coração, pulsa. Então, pulsa e pulsa a vida, né? Então, acho que é isso.